Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações. Vamos entrar na vibração, na boa vibração que os bons espíritos já estão aqui e colocaram neste ambiente. Então vamos adentrar nesse abraço do nosso irmão maior Jesus. Vamos ficar nessa boa vibração por uns instantes, refazendo as nossas energias, refazendo os nossos pensamentos, e vamos agradecer. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, para falar um pouco mais sobre a doutrina espírita, para falar um pouco mais sobre fraternidade, consolo, que nós consigamos passar a mensagem da noite de hoje de uma forma calma, tranquila, que todos consigam se entender nisso. Vamos deixar de lado os nossos problemas, as nossas aflições, vamos deixar de lado o corre-corre do dia a dia e vamos focar no amor do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, que nós possamos nos mantermos firmes no propósito do bem, nos mantermos na paz, no carinho, na esperança de dias melhores, na esperança de sentimentos melhores. E assim, agradecidos que estamos, damos início então à palestra da noite de hoje. Que assim seja. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Júnior, né? Boa noite a todos. O tema da nossa palestra de hoje, ele está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 41, e cujo título é Credores Diferentes. Então, eu vou pedir para vocês guardarem esse título, né? Credores Diferentes, que depois nós vamos voltar nisso, tá? Então, como vocês sabem, credores diferentes, hein, gente? Todo mundo lembrou? Guardou? Ótimo. Então, como vocês sabem, Emmanuel, ele sempre inicia ali o seu texto com um trechinho do Evangelho, né? Dessa vez ele pegou um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, e que diz o seguinte: amai os vossos inimigos. Então já deu para perceber que o negócio não é fácil, né? A palestra já vai ser meio difícil. E olha que Emmanuel pegou só a primeira frase desse versículo, né? Vou ler para vocês a frase, o versículo inteiro, né? Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o filho do Pai que está no céu. Né? Então, bom, Jesus foi completo ali, né? Já falou tudo que a gente tem que fazer, é o bem, é amar, é orar, né? Orar é sempre o melhor recurso quando a gente não tem mais recurso, né? Já falou tudo, mas já deu para ver que o negócio é difícil. Ó, já estou vendo aqui no computador o pessoal desligando, né? Em 3, 2, ou então estou procurando uma outra palestra mais simples, né, com um tema mais agradável, né? Já estou também captando aí o pensamento de vocês, né? Pensando, bom, não posso sair daqui e agora, né?
vou ter que ficar, e o que esse cara vai falar para eu poder amar o meu inimigo, né? O negócio é difícil, né? Quero ver como é que ele vai se virar. É bom, né? É bom, que aí vocês vão me acompanhando aqui o raciocínio, né? E não quero ver ninguém dormindo, hein? Tem que ficar acordado para a gente ver. Senão eu vou pôr a música da prece, hein? Para todo mundo, ó, já levantar. E por que eu estou falando isso? Porque essa é uma recomendação de Jesus que é complicado de se seguir, né? Quem aqui nunca sentiu um desconforto quando deu de cara com um desafeto, né? Você está ali andando na rua e pá, dá de cara com alguém que você não gosta, né? Não treme nas bases, você não é uma coisa, não dá uma sensação ruim, desagradável por conta disso, né? Eu passei por essa situação agora em janeiro. Eu estava em Santos, num shopping, sabe aquelas curvinhas de shopping? Você vai andando, aí de repente tem uma curva, você não sabe o que tem na sua frente, e aí dei de cara com um senhor que não vai com a minha cara. Olha lá em Santos, hein? Eu também não vou muito com a cara deles, verdade seja dita, mas eu sou mais devagar nas minhas reações, né? Quem me conhece sabe que eu sou desligado, não presto muita atenção, né? Então eu olhei para a pessoa e fiquei pensando, eu conheço esse cara de algum lugar, né? E ele foi muito mais rápido do que eu e já entrou na primeira loja que ele viu, né? E eu segui adiante, né? Depois fiquei pensando, por que um senhor de quase 60 anos entrou numa loja de lingerie feminina, né? Mas provavelmente ele foi comprar um presente para a sobrinha, né? Não sei. Mas é desagradável, né? E é assim, imagina então uma pessoa que está próxima do nosso convívio, né? Um desafeto que está ali na sua família, no seu trabalho, na escola, né? No seu dia a dia, né? É desagradável, né? Eu já tive uma colega de trabalho que o início da nossa convivência foi bem complicado, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente é amigo, a gente ri, se diverte, mas aquele comecinho, sabe, eu sempre ficava imaginando qual era a surpresa que eu ia ter quando me encontrasse com ela, né? Eu já acordava de manhã pensando que eu ia encontrar com ela à tarde e o que ia acontecer, né? Então é complicado exatamente por isso, porque a gente já começa a gastar uma energia, né, pensando no que vai acontecer com esse encontro que a gente vai ter com essa pessoa, né? Então, como que eu vou então amar esse inimigo, né? É muito complicado, muito difícil isso, né? Em todo o cenário da nossa existência física, nós enfrentamos ou enfrentaremos alguma situação por conta da nossa inferioridade, em que nós vamos ter um problema com alguém e isso vai desafiar o nosso crescimento espiritual, né? Ou seja, traduzindo, por nossa culpa, nós vamos encontrar alguma pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, em que nós teremos um problema e esse problema vai ser tão grande que a gente vai repensar o nosso caminho. Para onde eu estou indo? Qual é a minha direção? Ou traduzindo mais ainda, vocês conhecem o verbo tretar, né? Eu tretei com alguém ou alguém tretou comigo de uma forma gigante que eu vou precisar parar para pensar a minha vida, né? Mesmo que hoje você não reconheça nenhum inimigo na sua vida, vamos lembrar que tivemos vidas anteriores, né? Inúmeras encarnações, né? Incontáveis encarnações. Então, provavelmente, em uma delas,
nós tivemos um problema, uma situação grave com alguém. E agora essa pessoa reaparece na nossa vida. Ela vai reaparecer na nossa família, no trabalho, na escola, ou pode ser numa situação no trânsito, né? No dia a dia, não sei. Ou é um desencarnado que nos descobriu, né? E aí ele se acha no direito de vir cobrar o que ele sente, a necessidade de cobrar, né? Então, assim como o mundo é redondo e tudo que vai volta, nós vamos reencontrar essas criaturas. Não tem jeito, nós somos regidos por leis divinas, né? Então, em algum momento, nós vamos sofrer os efeitos dessa lei, né? Não tem como escapar disso. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, eu vou ler aqui para vocês. Ora, o amor aos nossos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E aí eles respondem, é certo que ninguém pode devotar aos seus inimigos um amor tenro e apaixonado, né? Jesus mesmo não ficou rindo com aquelas pessoas que o crucificaram. Ele não fez isso, né? E aí eles continuam, amar aos inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Então o que Jesus fez? Né? Ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então não teve vingança, não teve ódio, né? Não teve raiva, né? Teve um pedido de perdão. Foi isso que ele pediu, isso que ele fez. E aí os espíritos continuam. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca aquele que procura tomar de vingança. Então, amar é um fator de paz. O revide às ofensas faz com que você se torne inferior aos seus ofensores, né? Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele sabia que o povo judeu era um povo embrutecido, né? Violento, né? Por isso que existiram as leis mosaicas para reger aquele povo todo, para colocar uma ordem. E antes das leis mosaicas tinha a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, né? Então, você matou meu filho, eu vou matar o teu filho. Você quebrou meu braço, vou quebrar o seu braço, né? Mas Jesus, ele instaurou a lei de amor. E por que ele quis essa lei de amor logo de cara? Para poder isolar os seus discípulos desse clima de inimizade, que ele sabia que estava ali, que estava instaurado ali, né? Então, era necessário já modificar alguma coisa de imediato. E aí, ele veio com a lei do amor. É lógico que o mundo até hoje ainda é violento, né? A gente vê várias guerras rolando por aí, né? A Rússia com a Ucrânia, né? A gente tem aí a Israel contra a Palestina, num processo de pacificação, mas são ódios milenares, né? São ódios políticos, religiosos, geográficos, né? E eles querem destruir uma civilização, cada um quer destruir essa outra civilização, né? E é um ciclo de ódio, né? Por orgulho, por vaidade, por prepotência. E esse ciclo de ódio, ele precisa se encerrar, né? Então, a pessoa fala, eu não gosto de você por quem você é, do jeito que você é, né? Eu quero te destruir pela cor da sua pele, pelo seu sotaque, né? Vai voltar para a cidade de onde você veio,
né? Ou eu quero te destruir pela sua religião, não gosto da sua religião, não suporto. Eu quero te destruir pela sua orientação sexual, eu não gosto. Né? Então são inúmeros ali as situações de intolerância, né? Que geram esse ódio. Mas isso a gente precisa terminar. O espírito Miramês, eu gosto muito dele, eu vou ler um pouquinho aqui do que ele fala, né? Ele fala que o amor é uma vibração de serenidade e entendimento. E olha que interessante, o amor não precisa de palavras. Você pode amar em silêncio, que o sentimento ele vai penetrar em tudo, falando a sua linguagem universal de harmonia. A gente não precisa de nada para amar, né? O revide fortalece as ofensas, ao passo que o perdão, ele abre caminho para a reconciliação na estrutura do amor. Né? Jesus veio para estabelecer a paz na humanidade, mas a sequência de amor ainda deve gastar muito tempo até alcançar todos. Olha que interessante isso. O amor que Jesus fala vai alcançar todos, né? Não tem outra forma, não tem outra alternativa, né? Essa força de Deus, ele continua aqui falando, ele vai em marcha lenta, mas duradoura até a eternidade, né? Então, nós no ano 2025, nós já temos há quase 2000 anos essa lei de amor instaurada. Então, ela ainda exige mais esforço para alcançar a todos, mas vai alcançar todos. Certo? Então, dito isso, vamos começar nossa palestra, né? Que a gente ainda não começou, né? A gente só está batendo um papo aqui, né? O que eu tinha pedido para vocês guardarem? O título, né? Muito bem. Você vê a minha irmã ali na frente me ajudando, né? Então, o título da nossa palestra é Credores Diferentes. O que é um credor? Vocês sabem o que é um credor? Vem de crédito, né? Credor, crédito, palavras parecidas. O que vocês acham? Né? O que é um credor? Na verdade, credor é exatamente o contrário de crédito. Significa que você está devendo alguma coisa para alguém. Então, se você tem um credor, você tem que pagar esse credor. Você está em dívida com esse credor, né? E o título é Credores Diferentes. Aí você para pensar, mas por que diferente? Credor não é tudo a mesma coisa? Você não está devendo, né? Não tem só que efetuar um pagamento, ressarcir. O que tem de diferente nesses credores de outras coisas, né? Então vamos para o texto de Emmanuel. Ele vai falar: nós somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Então olha que interessante, né? A pessoa te persegue, ela te calunia, mas é você que está devendo, né? Você que está devendo para essa pessoa. Eles constituem os instrumentos que trabalham a nossa individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. Ou seja, a pessoa te persegue, ela te maltrata, mas é você que está devendo para ela. E ela vai ser a causadora de uma renovação em você. Embora, na hora que a tragédia toda estiver acontecendo, você não vai entender que é isso. Você não vai aceitar que isso é para o seu bem. Mas é. E por quê? Porque eles, continua Emmanuel, eles nos indicam as fraquezas,
as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Ou seja, eles têm a coragem de pôr o dedo na tua cara e falar: ó, queridinho, queridinha, você fez isso de errado, você tem isso de defeito, isso é muito ruim seu. Aí ele continua: os amigos, em muitas ocasiões, são companheiros imprevidentes, porquanto contemporizam com o mal. E os adversários, porém, situam-nos com vigor. Então, pera lá, então quer dizer que os nossos amigos não são muito amigos? É isso? E que os nossos inimigos é que vão fazer o bem para a gente? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí ele continua: somos daqueles que reconhecem por beneméritos, credores quanto nos proclamam as faltas. Então, esses credores que nós estamos devendo, eles são pessoas boas para a nossa vida. Olha que coisa maluca. Eles são médicos corajosos que nos facultam corretivos. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, sempre chega um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Tá, então vamos parar para entender um pouco, né? Então, os nossos inimigos, eles são aqueles que têm coragem de apontar os nossos erros, de falar dos nossos defeitos. Por quê? Porque nós já agimos contra eles anteriormente, né? Nós já fizemos atrocidades com eles, eles já foram nossas vítimas. E hoje eles retornam lembrando disso, consciente, se for um desencarnado que te encontrou e que guardou essa memória e que agora vem para cima para cobrar aquilo que você deve, ou inconscientemente naqueles encarnados que olham para a tua cara e falam: eu não confio em você. Eu sei que vai chegar uma hora que você vai pisar na bola comigo. Né? Tá. Isso não significa que eles têm todo o direito de se vingar de você. Não é isso, né? Um erro que foi cometido lá atrás não justifica um outro erro maior ainda. Não é isso que Emmanuel está falando. Ele não está falando: vamos colecionar inimigo, então. Não, não é isso. Mas ele está falando que os nossos amigos deveriam nos auxiliar e não estão ali nos ajudando. Eles são complacentes conosco. Eles falam aquilo que a gente quer ouvir. Né? Eles passam pano. Vocês já ouviram essa expressão que se fala hoje em dia? Passa o pano na pessoa. Né? É quando a pessoa faz uma coisa errada e você fala: não, ele não é nazista. Né? Ele é o jeitinho dele. Ele é assim. Então você está passando pano naquela pessoa. E aí, quem é que está certo? É o nosso amigo que não nos alerta daquilo que nós estamos fazendo de errado ou fizemos, ou o nosso inimigo que está ali com o dedo na nossa cara, apontando o que a gente faz ou fez. Então, se a gente for inteligente, né, nós vamos ponderar tudo com justiça, né, e vamos entender que precisamos nos modificar. Né? Nós temos arestas para serem aparadas, né? Nós temos atitudes para sermos corrigidas. A gente não aceita, é claro, a gente não aceita que somos imperfeitos, que temos defeitos, que eu, sei lá, falo muito alto, eu dou uma risada, enfim, eu tenho problemas com violência, eu sou impaciente. Não, a gente não aceita isso. Né? É uma defesa natural do nosso ego para a gente manter a caminhada. Vamos lá, vamos para frente. Né? Eu quero manter as coisas como estão. Não é aquilo que fala, um time que está ganhando não se mexe? Né? Mas
o que nós estamos ganhando? Será que nós estamos ganhando mesmo do jeito que nós estamos? Da forma como estamos agindo, né? Será? Ou eu só estou patinando, sabe? Estou ali patinando e não saio do lugar na minha evolução. E aí eu fico, por quê? Por que eu não melhoro? Por que as coisas não melhoram? Ué, se você continua fazendo os mesmos erros de sempre, as coisas não vão melhorar. Não tem jeito. Você precisa, em algum momento, aceitar suas imperfeições. Aceitar, olha, eu tenho esse defeito, eu sou impaciente, eu preciso trabalhar nisso, né? Eu sou relaxado, eu preciso, então, trabalhar nisso. Não tem jeito, né? Aí você fala, mas eu sou espírita, gente. Eu sou espírita. Eu dou palestra, eu distribuo mensaginha, né? Eu ajudo sem teto, eu dou comida, eu dou dinheiro para as obras assistenciais. Isso é ótimo, isso é muito bom, que continue assim. O problema do espírita, eu vou falar do espiritismo porque é o que eu conheço, né? Não vou me meter a falar dos outros porque não sei, né? O problema do espírita é que ele tem essa coisa de dividir a mente em duas partes. A minha vida dentro do centro, onde eu faço tudo isso que eu falei, que é bom, e faz de coração, né? Faz de bom grado, de verdade, não duvido da caridade do espírita, mas do lado de fora do centro, eu sou outra pessoa. Eu tenho problemas no trânsito, eu sou impaciente, né? Eu sou nervoso, eu maltrato as pessoas, né? Eu não gosto daquela pessoa por causa da cor da pele dela, eu não gosto daquele outro por causa do sotaque dele, eu quero que ele volte para o lugar de onde veio. Eu não gosto de fulano de tal por causa da religião dele, que eu sei que não vale nada e ele não entende isso, né? Então, de novo, é esse ciclo de ódio. E a pessoa nem percebe. Não, essa dualidade ela não percebe, mas vai chegar um instante que essa dualidade vai ser posta à prova, em xeque, né? Por quê? Porque a espiritualidade vai mandando lembretes para a gente abrir o olho, né? Você precisa modificar. E aí nós vamos cair em ciladas. Ciladas que a gente cai para acabar com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, né? E vamos deixar bem claro, são ciladas que nós provocamos. Né? Nós provocamos, né? Então eu estou me sentindo muito acima do bem, acima de todos, eu estou me sentindo muito dono de tudo, que eu nem percebo que essa cilada está se formando ali no chão e eu vou cair naquela rasteira, né? Num roteiro de cinema, de novela, né, num roteiro de teatro, isso se chama plot twist. Então, plot twist é a reviravolta, né? Precisa ter uma reviravolta, senão aquilo fica muito chato, né? Você não vai assistir um filme em que todo mundo é feliz o tempo todo, senão qual é a graça? Precisa ter alguma coisinha, uma mudança, alguma coisa. Esse herói precisa se mexer, senão não tem graça nenhuma. Com a gente é a mesma coisa. As reviravoltas que a vida nos dá na história da nossa vida, em que nós somos os protagonistas, então é a rasteira que a gente vai cair, né? Num momento nós estamos ali, bem no segundo momento nós estamos com a cara no chão, né? Então vamos fazer um exercício, vocês aqui comigo. Vamos pensar numa rasteira que vocês levaram. Não é para falar para ninguém, hein, gente? Por favor, não precisa, né? Mas vamos todo mundo pensar
que a gente estava se achando ali o dono de tudo e por causa de um amigo, de um colega, né, uma pessoa qualquer, algum familiar, ou então um desencarnado que a gente nem sabia que estava com raiva da gente, mas que foi promovendo uma série de situações que levou a gente para o chão. Lembraram? Uma rasteira bem dada. Qual foi a reação de vocês? Me falem. Não precisa falar qual foi a rasteira, se não quer. Mas quando vocês se viram com a cara no chão, qual foi a primeira reação que vocês tiveram? Todo mundo em silêncio, né? Primeiro acho que foi o susto, então, né? A primeira reação foi a de susto, né? Mas é assim, não é uma regra, mas a primeira reação é a da raiva. É a da raiva, né? Vou xingar todo mundo até a última geração. Vou xingar todos, né? E vou falar assim, como que essa pessoa ousa fazer isso comigo, né? Quem ela pensa que ela é para fazer isso? Será que ela não sabe do que eu sou capaz para me vingar? Sabe, ou se sabe, né? Porque ela já foi sua vítima. Lembrem disso. Então ela sabe exatamente quem você é ou quem você foi. E por isso mesmo que ela armou essa armadilha, essa rasteira na sua vida. E a segunda reação? Vocês imaginam qual que é a segunda reação? Então, a vingança já está nessa primeira reação, né? Você está com raiva, você já está planejando, né? A segunda reação também não é uma regra, mas é a do coitadinho de mim, né? É o coitadinho. Por que eu? Por quê? O que foi que eu fiz para merecer isso? Né? Eu sou espírita, eu dou palestra, eu distribuo mensagem aos domingos, né? Eu sou bom, eu dou dinheiro, eu dou comida para as obras assistenciais. Ótimo, ótimo que você faça isso. Aliás, muito provavelmente por causa disso que você não sofreu mais ainda, que você teve uma proteção. Então que você continue aí na caridade, que ela vai te auxiliar sempre, né? Ah, não, mas aquela pessoa, aquele cara é mau. Ó, já tem um gato aí reclamando, né? Aquele cara é mau. Ele merecia sofrer essa cilada, não eu. Ele é mau amigo, ele é mau marido, ele é mau pai, ele é mau tudo. Ele devia sofrer. Não, aquela mulher devia sofrer, não eu. Aquela mulher, por quê? Porque ela é magra, ela é bonita, ela é competente, não pode ser boa, né? Como assim? Ela é tudo isso e ainda boa? Não, ela deve ser malvada. Ela deve ter algo de muito ruim lá dentro, né? Então, nem todas as desgraças que acontecem na nossa vida foi alguém, algum inimigo que causou isso, né? Mas com certeza todas elas foram um lembrete, foram um aviso, um alerta, uma reprimenda, uma corrigenda, né? Igual o GPS, entramos no caminho errado, recalculando a rota. Vamos para outro lugar, vamos para outro caminho, né? Precisamos disso, né? Precisamos de alguém para abrir os nossos olhos, porque estamos na direção errada. Então, qual é a reação ideal, né? A reação ideal, quando vem essas reviravoltas na nossa vida, é que a gente consiga parar, respirar fundo, né? Conta até 10 e raciocinar.
poxa, eu não vi de onde veio, como veio, por que veio essa rasteira. Não vi. Mas o que aconteceu ali, aconteceu já. Já foi. Agora, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É aquela música que agora está na novela das 7. Né? Vamos levantar, olhar para frente, né? Vamos utilizar os recursos de resiliência, né? Vamos tolerar as frustrações, que a gente não sabe lidar com isso. Vamos aprender a ser flexíveis, né? E procurar uma solução que não seja a vingança e nem a vitimização, né? Porque a reclamação contínua, a mágoa que eu estou guardando, aquela mágoa de caboclo, né? A vingança planejada só vão fazer você perder noites de sono e vão te trazer um mal-estar maior ainda. Não vão resolver o problema, não vão. Você precisa figurar a resposta, né? Isso eu não tenho como dar, né? Eu posso tentar descobrir a solução dos meus problemas que dão certo comigo, mas nem sempre o que dá certo comigo vai dar certo com ela, com ele. Não, né? Então cada um precisa olhar para dentro, né? Não estou falando a palavra reforma íntima, hein, gente? Porque eu sempre falo a palavra reforma íntima, então fica meio chato, mas é reforma íntima. Pronto, falei, né? Tá? Então a gente precisa disso, tem que se conhecer. Só se conhecendo que eu vou conseguir melhorar, né? Emmanuel também no texto, ele tem uma frase ótima. Ele diz que o problema da felicidade pessoal do homem nunca será resolvido pela fuga no processo reparador. Então não adianta fugir, né? O processo reparador chegou. É a rasteira, é a vingança que você está levando na cabeça, né? É a cilada que você caiu, é a colheita da sua semeadura, né? Não tem aquele provérbio chinês que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então chegou essa colheita. É isso que você está recebendo. Tudo bem que nós estamos olhando com os nossos olhos de agora, do presente, desta vida, né? Então, você está olhando na superfície das coisas. Somente Deus, que tem acesso a todas as nossas encarnações, é que nos olha com profundidade e vê ali as besteiras que a gente já fez, né? Por isso que só Ele pode nos julgar, porque Ele nos conhece em profundidade. Eu estou olhando aqui, né? Tá, então aí vocês já imaginam, né, que vocês estão pensando, bom, então eu nunca vou ser feliz na minha vida, porque sempre vai ter uma coisinha ali no fundo que eu vou ter que pagar, né? Alguma coisa que eu fiz numa encarnação há 500 anos, numa encarnação há 1000 anos, numa encarnação há 2000 anos, sempre vai ter alguma coisa, nunca vou ser feliz? Sempre vai ter uma coisa, sim, né? Mas isso não significa que você vai sofrer para sempre. Não, né? Vamos lembrar que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então, a partir do momento que eu modifico minhas atitudes e eu passo a tratar o outro com respeito, né, com amor, eu passo a me tratar com amor e com respeito, né, eu consigo amar o próximo da mesma forma que eu me amo, né? Então, no momento que eu entendo isso, a vida passa a ter misericórdia comigo. Meu fardo se torna mais leve, né? E vamos lembrar também o que Pedro falou, que o amor
cobre uma multidão de pecados. Não vai cobrir todos, mas cobre uma multidão de pecados. Ou seja, se eu pensando aí, eu não sei, mas pensando num exemplo, se eu numa encarnação ou em encarnações passadas eu matei milhares de pessoas, eu não vou necessariamente ter que morrer milhares de vezes ininterruptas para poder equilibrar essas energias negativas que eu peguei. Não, porque isso não é produtivo. Isso não é produtivo. Isso não é bom. É muito mais interessante, é muito mais produtivo que eu me transforme, que eu me modifique e consiga ir resgatando essas vidas para a direção correta, para Deus, orientando. Vai dar trabalho fazer isso? Sim, claro, vai dar muito trabalho. Eu vou precisar de mais de uma vida? Provavelmente sim. Mas é mais produtivo eu me regenerar para que eu consiga auxiliar aqueles que eu prejudiquei, né? Porque, afinal de contas, Deus não deseja a morte do pecador, Ele deseja a morte do pecado, né? Deus é amor puro, Ele não quer que a gente sofra. Ele colocou Jesus no nosso caminho, que mostra aí o caminho das pedras para a regeneração, né? Isso que é o principal, né? Então Ele está falando, amai os vossos inimigos, né? Desejai o bem para aquele que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam ou vos perseguem, né? E aí a gente vai aprendendo e nos reconciliando aí no meio do caminho com os nossos inimigos, né? Então é assim, o conhecimento a gente já está conseguindo agora, né? O entendimento a gente já estamos internalizando tudo isso. Agora nos resta botar em prática, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso. Quais são as minhas obras? Quais são as minhas atitudes? O que eu estou fazendo com relação a isso, né? Porque eu acho que assim, é muito difícil o nosso olhar, né? A gente olha para aquela pessoa, a gente critica, a gente já julga, condena e já executa a pena. Na hora, a gente já fala, eu não quero mais você na minha vida. Sai da minha vida. E aí você resolveu o que com isso? O que você resolveu? Expulsando aquela pessoa da sua vida? Nada. Você não resolveu nada. Você só adiou a resolução do problema. Em algum momento isso vai voltar para as suas mãos. E aí você vai ter que acolher essa pessoa. De alguma forma. Né? Então, por isso que eu falei, é difícil. Essa palestra é difícil. Mas é assim, a gente já tem um entendimento. Né? Ninguém pode dizer que não sabia que Jesus falou isso, amai os vossos inimigos. Isso a gente já não pode, a gente já sabe, né? Quem assistiu à palestra, pelo menos, lembrou disso, né? Agora a gente tem que pôr em prática, né? Tem que pôr em prática o que aprendeu. Então aí é com vocês, tá, gente? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu dei a minha mensagem, né? Não, mas eu sei que como eu sou o primeiro ouvinte da minha palestra, eu sei que isso é para mim também, porque eu já muitas vezes falei, eu quero você fora da minha vida. E tirei pessoas da minha vida. E depois eu tive que, muito humildemente, pedir para a pessoa retornar para a minha vida. Porque não tem jeito. Não adianta fugir do processo reparador. Certo? Então era essa a mensagem da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechando os nossos olhos.
refletindo um pouco sobre as palavras da noite de hoje, vamos agradecer a figura de Emmanuel, que é um guia espiritual não só de Chico Xavier, mas de todos. Emmanuel, com suas palavras doces, rígido, porém com doçura, ele nos orienta, nos alerta e guia o nosso caminho de volta para o Mestre. Os nossos corações vão aos poucos voltando para o Mestre Jesus e batendo no compasso do nosso Divino Mestre. Não é maravilhoso a nós percebermos a grandeza do nosso amigo Emmanuel, de que nós temos alguém que confia em nós as suas reflexões, as suas palavras e que deseja que nós recebemos e transmitimos a sua palavra, as suas ideias, em comunhão com o Mestre. Então vamos agradecer mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Emmanuel. Que nós consigamos colocar em prática as suas palavras, as suas ações, que nós consigamos, sim, uma melhora interna, a nossa reforma íntima. Que nós tenhamos coragem de olhar em nós, em nossos defeitos, em nossos erros, e entender que o que passou já passou, mas que agora nós podemos mudar, podemos nos tornarmos melhores, com mais alegria, paz, amor e entendimento. Que assim seja.